Olá, meu nome é Eric e eu estou gravando esses vídeos para compartilhar as minhas impressões sobre o método sociocrático de governança. No primeiro vídeo eu falei do histórico da sociocracia e também dos princípios de base. A partir desse eu pretendo abordar as ferramentas, as questões mais práticas, que muitas vezes são chamadas de padrões na sociocracia 3.0. Então um padrão nada mais é do que uma dica, uma regra do jogo, um procedimento, algo que nos ajude a organizar a nossa cooperação. Inclusive, na Sociocracia 3.0, a definição da sociocracia é um conjunto de padrões baseado em princípios para organizar cooperações efetivas e harmoniosas. Essa seria uma das definições. Então vamos lá, nesse vídeo eu vou falar principalmente do padrão da reunião sociocrática, mas ele inclui diversos outros pequenos padrões dentro dele. E o primeiro que eu gostaria de mencionar é o padrão da rodada. Uma rodada é quando a palavra passa de uma pessoa a outra no círculo e cada uma tem, portanto, um momento para se expressar sobre um determinado assunto. É diferente de uma conversa, não é uma discussão, por algumas razões. Primeiro que apenas a pessoa que está com a palavra fala. Não há respostas àquilo que está sendo dito. E a palavra vai passando de um em um. Isso tem tudo a ver com o princípio de equivalência, né? E também o fato de ser estruturado assim, de não ser uma conversa, vai e vem a palavra, faz com que se torne mais eficaz. É claro que em alguns momentos a gente pode fazer rodadas sucessivas, às vezes sobre o mesmo tema, e a gente vai ver isso. A própria reunião sociocrática, a estrutura dela é um padrão, mas, como eu estava dizendo, para ela funcionar depende de outros menores. Eu quero falar das funções para o funcionamento da reunião sociocrática. E a primeira delas é a função de facilitador. Então, o padrão da facilitação. As reuniões sociocráticas são facilitadas. O que significa isso? Significa que tem uma pessoa que assume uma função de facilitador e ele ou ela vai ser o guardião das regras do jogo. Ele vai, em particular, distribuir a palavra entre os participantes, lembrar das etapas da reunião e intervir sempre que ele achar necessário para tentar manter aquele equilíbrio fundamental que eu comentei no primeiro vídeo entre o princípio da equivalência e da eficácia. Então, se ele percebe que a gente está chegando rápido demais numa decisão e não estamos ouvindo todas as vozes necessárias, ele puxa o breque e eleva a equivalência, chamando novas participações. Se ele percebe que o processo está ficando moroso demais e a gente está ouvindo muitas pessoas, se perdendo nas discussões, ele acelera e conduz para um processo de tomada de decisão, o que quer que seja, para aumentar a eficácia do grupo. Ok? Um próximo padrão de função na reunião é a função de secretariado. Então, é uma pessoa que registra o que acontece na reunião, né? E também ajuda o facilitador a lembrar do que precisa ser colocado na pauta da reunião, lembrar de algumas coisas que foram anotadas, coisas desse tipo, tá? E daí já vamos falar desses documentos, né, dessas anotações. Tem pelo menos 2 documentos que a gente utiliza muito, que eu tenho utilizado muito e que são padrões sociocráticos, né? O documento do diário de bordo, que é o local onde a gente registra tudo o que foi discutido e decidido, mas da maneira mais sintética possível, né? A gente não quer registrar coisas que não vão ser úteis para o futuro. A ideia é que esse registro, a base desse registro é poder avaliar as decisões no futuro, né? Então, um dos documentos, diário de bordo. Um segundo documento que é bastante importante é a lista de pendências, ou backlog, né? É um termo em inglês que às vezes a gente utiliza. E essa lista de pendência nada mais é do que uma lista no qual estão escritos pontos a serem resolvidos, decisões a serem tomadas, questões pendentes, discussões a serem feitas, e muitas vezes está atrelado nessa uma tabela que tem uma linha, né? Pode-se operacionalizar isso de diversas maneiras, utilizando diversos softwares, mas a estrutura em si é uma tabela
Em cada linha é uma das tarefas, uma das questões pendentes, né? E a gente associa a ela alguém que fica responsável, alguém ou um grupo de pessoas que fica responsável por aquela questão. E quando a gente resolve uma questão da lista de pendência, a gente tira da lista de pendência. Então, muitas vezes tem coisas que estão na lista de pendência e que passam para a pauta de reunião, e quando foi decidido, sai da lista de pendência, né? E, portanto, quando foi decidido, ficou registrado no diário de bordo, né? Então, esses são dois documentos que a gente utiliza bastante para organizar o registro e a dinâmica de informações do que já foi feito e do que precisa ser feito, né? Muito bem. Deixa eu falar então agora da estrutura da reunião sociocrática e da razão pela qual a gente utiliza os padrões dentro dessa estrutura. Uma estrutura possível para uma reunião sociocrática seria a seguinte: uma rodada de check-in, questões administrativas, comunicados, a priorização da lista de pendências para definição da pauta, os itens da pauta e um check-out. Vamos entrar então em cada um dessas etapas, começando pelo check-in. O check-in ele é composto normalmente de 2 rodadas. Lembra da rodada? Aquela história da palavra aí passando de um em um. A primeira rodada é a rodada de distrações. O que são distrações? Também é um padrão sociocrático. Para a sociocracia, distrações é tudo aquilo que não tem a ver com o coletivo, mas que influencia a minha atenção aqui, que influencia a minha capacidade de presença na reunião. E que é interessante eu compartilhar com o grupo para que o grupo esteja ciente de onde eu estou, de como eu estou internamente hoje e, portanto, possa me ouvir melhor, tá? Esse é um dos momentos na reunião sociocrática onde se abre para uma certa subjetividade e um compartilhamento um pouco mais livre, por mais que restrito no tempo, né? O check-in, a rodada de distrações, cada um pega a palavra para falar rapidamente o que está acontecendo na sua vida pessoal e que está influenciando na qualidade de presença dele na reunião. Pode ser uma coisa muito positiva, pode ser uma coisa que é considerada uma preocupação, né? É interessante, por exemplo, eu compartilhar que tive uma grande conquista, né, profissional ontem, porque isso enche o grupo de energia e o grupo me percebe feliz e entende por quê, né? Também pode ser interessante eu compartilhar uma preocupação e às vezes por aspectos práticos, uma preocupação que vai fazer com que eu tenha que sair mais cedo da reunião ou que vai fazer com que eu tenha que, de tempos em tempos, olhar para o meu celular para verificar como que a coisa que está acontecendo fora da reunião está em andamento, né? Por que é importante eu compartilhar esse tipo de coisa? Também porque assim eu cuido da qualidade de participação dos outros membros do grupo, né? Por quê? Porque se eu aviso, por exemplo, que eu vou estar de olho no meu celular, as pessoas já sabem que é por tal e tal razão. Então, quando isso acontecer no meio da reunião, elas não ficam criando suposição na cabeça delas de o que está acontecendo, o cara não está muito ligado aqui, pode gerar um certo desconforto e, na verdade, uma perda de energia desnecessária, desfocando o grupo como um todo por causa da atitude de alguém específico, né? Que é justificada por causa de uma preocupação. Quando você traz isso, princípio da transparência, traz isso para cima da mesa e diz por quê, geralmente as coisas ficam mais fluidas em termos da comunicação e da eficácia do trabalho coletivo em si, né? Muito bem, é para isso que serve a rodada de distrações no check-in. A segunda rodada do check-in é a rodada de tensões. Tensão é o padrão sociocrático que descreve aquilo que está diferente do que eu gostaria no funcionamento do coletivo. Então, tensão, às vezes, no senso comum, tem uma acepção um pouco negativa e gera um pouco de confusão. Às vezes, eu prefiro utilizar o termo prioridade. Dependendo do grupo, pode ser mais útil, ou no começo até a gente se apropriar bem do termo tensão no significado que ele tem para a sociocracia. Por quê? Não deixa de ser uma rodada no qual cada um vai pegar a palavra para dizer qual é a prioridade para ele ou para ela, pessoalmente,
em relação ao grupo. Né? E pode ser eu sublinhar de, vamos dar atenção especial para esse ou esse item do nosso backlog, da nossa lista de pendências hoje, e eu explico por que isso é importante para mim. Né? É uma atenção pessoal minha que a gente olhe para isso. Ou pode ser uma questão aberta, olha, eu estou preocupado com tal coisa que a gente ainda não olhou, talvez nem esteja no backlog ainda, mas é uma expressão de algo que é importante para a pessoa sobre a vida do coletivo agora. Né? Agora as tensões têm a ver com o coletivo, com a cooperação em si. E tem várias razões para fazer isso logo no início da reunião. A primeira é que, por equivalência, a gente quer ouvir as pessoas para saber qual é a prioridade do nosso trabalho. E tem um padrão, fazendo um parênteses, tem um padrão sociocrático que chama navegar pelas tensões. Como que as coisas são feitas sociocraticamente? Como a gente elenca a prioridade das coisas? É olhando para as tensões, perguntando para as pessoas e se trocando entre si o que está diferente do que a gente gostaria que tivesse. É por aí que a gente vai começar. Tem a ver com equivalência, mas tem a ver também com eficácia comunicacional e emocional de participação das pessoas na reunião. Se você teve a ocasião de trazer logo de cara na reunião algo que é o mais importante para você, que nós olharmos, o fato de você se sentir ouvido pelo coletivo já dá um alívio, pessoal. Você fica com maior disposição interna, inclusive para olhar para as questões que são prioritárias para os outros, diferentes das suas prioridades. Né? Então é muito estratégico, emocionalmente falando, também apresentar essas tensões logo no início. Né? Ou prioridades, se preferirem o termo no primeiro momento. Muito bem, isso fecha a rodada de check-in. A gente chegou na reunião e trouxe esses dois aspectos. Daí a sociocracia sugere uma segunda etapa, que são as questões administrativas, que é tirar da frente uma questão que muitas vezes fica delegada para o final da reunião, onde as pessoas já estão muitas vezes cansadas, que é, por exemplo, a definição da data da próxima reunião. Então a gente já fala logo de cara quando que a gente vai se reunir de novo. Tá? E o segundo item muito comum de estar nas questões administrativas é a aprovação do registro da reunião anterior. Né? Então o secretário vai estar muitas vezes no próprio momento da reunião, ele está fazendo o registro da reunião ou logo depois, e precisa receber o consentimento das pessoas para que aquele registro seja considerado como oficial. Né? As pessoas estiveram presentes, por equivalência e por transparência, elas têm que ter não só acesso, mas também voz para definir como as coisas ficaram registradas. Esse é o momento. Então se faz uma rodada de consentimento, a gente vai falar bastante de consentimento depois, como eu citei no primeiro vídeo também, né? Mas faz-se uma rodada para dar consentimento para o registro que o secretário ou a secretária fez da reunião anterior. Isso fecha as questões administrativas e a gente passa para a terceira etapa, que é a etapa de comunicados, informes, atualizações. É o momento de dar a palavra, e o facilitador distribui a palavra nesse momento, para aquelas pessoas ou subgrupo de pessoas que tiveram alguma função nesse período entre uma reunião e outra, que estão no meio de uma tarefa, que tem alguma atualização a passar para o grupo. Né? Então é um momento de praticar a transparência e a equalização das informações do coletivo. Passado essa rodada, e às vezes são algumas rodadas de comunicados, a gente passa para a próxima etapa, que é a priorização da lista de pendências com base nas tensões que foram apresentadas na reunião. Então entenda, não se vai para uma reunião sociocrática, pelo menos eu tenho feito assim e tenho achado bastante bom, não ir para a reunião sociocrática com a pauta definida. Não, a gente tem um backlog, uma lista de pendências que está lá, todo mundo tem acesso, a gente sabe quais são as questões que precisam ser decididas e resolvidas. Mas a gente não antevê, antes da reunião, quais vão ser os itens que a gente vai abordar. Né? É até interessante que a lista de pendências seja regularmente priorizada, né? Colocada em ordem de prioridade, mas apenas como uma orientação, porque
O fundamental é ver naquele momento, naquele dia, o que aconteceu naquele dia, que eventuais distrações ou tensões novas mudam a ordem de prioridade das coisas. Então a gente define juntos, na verdade, muitas vezes é o próprio facilitador ou facilitadora aqui olhando para a lista de pendências e tendo ouvido as tensões que foram apresentadas no check-in, ele propõe uma ordem, uma pauta, né? Mas propõe ali, naquele momento. E daí se faz uma rodada de consentimento para aquela pauta. Vamos cuidar desses assuntos agora, nessa reunião? Então, bateu-se o martelo, tomou-se essa decisão, passa-se então para lidar com cada um dos elementos da pauta. Que pode ser aprovar uma proposta, avaliar uma experiência, pode ser dar feedback para alguém que esteve numa função, pode ser ter um momento de discussão focada para criar soluções para determinadas circunstâncias que foram reconhecidas recentemente. Por exemplo, tem diversas atividades que podem ser feitas, que são atividades de governança, de tomada de decisão. Uma vez passado para os elementos da pauta, a gente vai para o check-out. E o check-out é uma rodada também, onde cada um expressa como foi para ele participar daquela reunião e como ele está saindo da reunião. É isso, e a gente tenta sempre ter um tempo previsto para a reunião. Se não está, é que nas reuniões que eu faço, geralmente isso já está definido de antemão, mas se você está começando pela primeira vez uma reunião sociocrática e ainda não sabe quanto tempo você tem disponível para a reunião, logo no começo, lá naquelas questões administrativas, antes de definir se tem eventualmente uma data para uma próxima reunião, você define até que hora vamos, né? E tentamos ser bastante pontuais com isso. Então, recapitulando, esse vídeo foi o primeiro no qual eu abordei aspectos mais práticos das ferramentas sociocráticas, que são chamadas padrões sociocráticos. Abordei desde padrões mais simples de base, como a rodada, como as funções de secretariado e facilitação da reunião sociocrática, como os documentos de base para o registro, o diário de bordo e a lista de pendências, e falei bastante da estrutura da reunião sociocrática, suas etapas, com o check-in, com a rodada de distrações, seguida da rodada de tensões, a segunda etapa das questões administrativas, a terceira com os comunicados e atualizações, a quarta com a priorização dos itens da lista de pendências, segundo as tensões que foram apresentadas, o quinto, a pauta em si, né, cada um dos itens que vão ser definidos durante a reunião, e, por fim, o check-out. Nos próximos vídeos eu vou entrar em outros processos que eu tenho usado muito, em particular na tomada de decisão, que é a tomada de decisão por consentimento. Obrigado pela atenção, fiquem bem à vontade para fazer comentários, deixarem dúvidas que podem me orientar também em como fazer os próximos vídeos, né, que tema abordar e tudo mais. Obrigado, um fraterno abraço e até sempre.